Olá, meninas! Hoje nós vamos dar início a um projeto muito especial que são análises a respeito de questões relevantes que caíram no nosso último simulado. Se você caiu aqui de paraquedas e não está entendendo, eu sou a Priscila. Idealizei um projeto chamado Mentoria para Elas, no qual fazemos simulados, né? Uma vez por mês aí, pelo menos, e o que acontece? No último dia 23/4, fizemos um simulado presencial em Brasília e agora nós vamos trazer pontos relevantes que caíram nesse simulado. Tanto eu como uma equipe de professores e delegados irão aí demonstrar para vocês alguns pontos, algumas jurisprudências, algumas dicas de estudo. Serão coisas bem pontuais, tá? Não serão aulas. Contudo, hoje, como é a primeira, né? Como é o primeiro vídeo, como é a primeira aula, eu vou trazer realmente uma coisa mais aprofundada para vocês a respeito de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. E nós sabemos que esse regramento ele foi modificado com algumas inserções aí na Lei Maria da Penha recentemente em abril de 2023, uma semana antes do nosso simulado, e eu vou trazer algumas mudanças aqui para vocês que ocorreram, tudo bem? Vamos começar? Primeiramente, eu queria mostrar para vocês o nosso simulado. Vou pontuar uma das questões que tratam sobre medidas de urgência, inclusive é esse tema, né, que nós vamos falar. E eu peço que você preste atenção, tenha um pouco de paciência comigo também, né, que estou começando essa jornada de passar um pouquinho do meu conhecimento para você agora. E vamos lá. Vez ou outra eu vou olhar aqui, tá? Em direções para cima, para baixo, em razão de estar lendo algum dispositivo, alguma informação aqui para você, tudo bem? Então, vamos começar. Vou demonstrar aqui para vocês como foi o simulado, vou compartilhar minha tela com você, tá bom? Olha só, esse foi o nosso simulado, tá? Simulado para elas, de delegado de polícia do Distrito Federal. Você pode baixar esse simulado no nosso site, tá? Então, ele foi disponibilizado de forma gratuita. É importante ressaltar que os simulados da mentoria são para as alunas da mentoria, só que resolvemos aí, como iríamos comentar com esses vídeos, resolvemos disponibilizar de forma gratuita. Então, se você quiser baixar, fazer, testar seus conhecimentos, tá lá no nosso site. Então, 100 questões. No simulado presencial, nós tínhamos 4 horas para realizar, tá? Agora eu vou trazer aqui a questão que eu vou comentar com vocês. É a questão de número 86 acerca de procedimentos aí da 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? A primeira diz que é direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e ininterrupto e prestado necessariamente por servidores públicos do sexo feminino. Atente-se aqui para a palavra necessariamente, tá? Depois eu vou explicar tudo, tá? Só tô pedindo para vocês se atentarem a pontos específicos aqui. Na B diz que o juiz não poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivos para que subsista, bem como, de novo, decretar se sobrevierem razões que a justifiquem. Aí ele diz aqui que é em razão do sistema acusatório que o juiz não pode revogar a prisão preventiva. Atente-se aqui, que ele não poderá revogar a prisão preventiva, tá? A C diz que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante o juiz. Atente-se aqui, perante o juiz, tá bom? Atente-se a isso. A D, que é o gabarito, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Atente-se para isso. Só será admitida a renúncia perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia. Atente-se também para este ponto. Antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente do ajuizamento de ação penal ou civil. Contudo, deverá restar caracterizada conduta penalmente típica. Atente-se para essa parte. Tudo jóia? Olha só, meninas, eu vou primeiro comentar a questão que está correta. Realmente, no âmbito da Lei Maria da Penha, deverá ser marcada uma
audiência preliminar designada para aquele fim, para que a mulher possa renunciar da sua representação. Então, apenas haverá essa renúncia na frente do juiz. Por quê? Porque o juiz precisa entender o motivo que aquela mulher está renunciando à sua representação. Vamos supor, é porque ela está sendo coagida, ela está com medo, qual é o motivo? Então, o juiz precisa conhecer, tá? Outra coisa, no CPP, nós temos que você pode renunciar à sua representação até o oferecimento da denúncia. Diferentemente, na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. Isso cai muito, é repetitivo e as pessoas erram. Por quê? Porque é uma mera troca ali da lei seca. Então, fique atento a essa questão correta. As outras erradas eu vou falar durante a aula que eu vou dar agora de medidas protetivas de urgência, tá bom? Então, eu preparei um material muito especial para a gente fazer essa aula. Vou começar a falar para vocês aí sobre as alterações que a gente teve em relação às medidas protetivas de urgência e aprofundar um pouco no assunto. Vamos lá. Olha só, quem são os legitimados para requerer medida protetiva de urgência? A primeira delas é a ofendida. De que forma eu vou contextualizar? A mulher sofreu ali uma agressão no âmbito doméstico e ela vai para onde? Ela vai até uma delegacia. Daí, a primeira coisa, chegando na delegacia, o atendimento deve ser prioritário por policial, né, do sexo feminino, por delegada do sexo feminino. Então, é importante que você entenda que é prioritário e não necessariamente, tá? Então, assim, caso tenha uma mulher e um homem, óbvio, vai ser a mulher. Agora, nós não temos essa estrutura em todas as delegacias do Brasil. Em Brasília, por exemplo, temos as DEANs, que são ali delegacias especializadas, tá? E nem sempre lá você vai encontrar só mulher, também vão ter profissionais homens. Contudo, tem lugar do Brasil que sequer tem DEAN, sequer tem uma delegacia especializada. Então, por exemplo, aí em municípios que não tem essa estrutura. Então, você vai chegar ali, às vezes, numa delegacia mesmo, que, digamos, é clínica geral, né? Atende qualquer coisa. E vai ali, às vezes, só ter homens naquela delegacia, mas se tiver mulher, é prioritariamente mulher e não necessariamente é o erro da alternativa A, tá bom? Daí, a mulher vai relatar os fatos para a autoridade policial, para o delegado de polícia ou para a delegada de polícia. E quando relatar, é uma das obrigações, e é uma previsão da Lei Maria da Penha, que o delegado, ele demonstre àquela mulher que ela tem várias medidas protetivas que ela pode fazer uso ali, que ela pode solicitar, né, para o juiz. Então, o delegado tem que fazer esse trabalho, porque muitas pessoas às vezes nem sabem, né, que pode ter acesso aí a várias medidas. Então, o delegado tem que fazer esse atendimento, sempre preocupado ali na situação vivenciada por aquela vítima, tá joia? Outra coisa. E sobre as questões do simulado. Uma das questões falava que quando a mulher relata ali aqueles fatos, ela relatava ao juiz em cognição sumária. E, na verdade, ela relata diante ali da autoridade policial e está previsto na lei. Deixa eu ler aqui para vocês, para ficar mais claro sobre o que estou falando. E depois vamos falar disso com mais profundidade. Só vou falar aqui para ficar claro. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, e vamos falar disso, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas. Tudo bem? Por quê? Porque o depoimento que ela está prestando, ali o relato dos fatos, ela faz diante do delegado, na hora que ela vai ali na delegacia que ocorreu o fato. Tá? E por que fala também perante a autoridade policial ou apresentação de alegações escritas? Porque ela também pode fazer de forma escrita, ela pode relatar o fato de forma escrita, é uma
previsão legal que autoriza, inclusive, a mulher a fazer dessa forma, tudo bem? Retomando aqui. Então, ela chegou, relatou os fatos e o delegado de polícia, após pegar ali o relato e a necessidade ou não de medidas protetivas de urgência requeridas ali, não é o delegado que vai falar, isso aqui eu acho que ela precisa, isso aqui não. Não, ela fala, eu queria essa medida, o delegado, claro, pode aconselhá-la ali, mas quem vai fazer essa análise, essa cognição a respeito do que é necessário ou não é o juiz, tá? É o magistrado que vai fazer isso. A gente vai ver que tem uma situação específica que o delegado pode deferir a medida protetiva de urgência, mas a gente fala disso já já. Enfim, continuando, agora eu vou falar da alteração, assim, pra mim, da alteração não, da nova previsão da Lei Maria da Penha, que me soa, assim, a leitura do dispositivo muito complexa, mas eu vou explicar, vai ficar bem claro pra você, tá? No artigo 40A, foi inserido o seguinte, que essa lei será aplicada a todas as situações previstas no seu artigo 5º, independente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Abre o seu Vadimeco aí e lê, no Vadimeco não vai estar atualizado. Abre o Planalto aí, coloca a Lei Maria da Penha, lê o 40A. Eu não entendi nada na hora que eu li. E aí fui analisar melhor com mais cuidado. Atenção, quando ele se refere ao artigo 5º, aí da Lei Maria da Penha, o que a gente tem no artigo 5º? A gente tem a referência do que seja uma violência doméstica. Ele fala, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão relacionada ao gênero feminino. Então, para ser aplicada a Lei Maria da Penha, eu preciso que seja praticada uma ação ou omissão contra o gênero, em razão do gênero, em razão dela ser mulher, e que aquilo cause dor, sofrimento, abuso psicológico, tá? E você vai ler aí as previsões e fala, né, depois do que caracteriza esse âmbito doméstico familiar, que são aquele contexto de unidade doméstica, o âmbito da família, relações íntimas de afeto, e eu preciso que você leia também aí seu artigo 5º, tá? Artigo 5º da Lei Maria da Penha. E aí, por que esse artigo 40A foi inserido? Imagine, em algumas situações, o agressor, ele tentava se esquivar da aplicação da Lei Maria da Penha, até porque a Lei Maria da Penha, ela traz severidade, né, nos crimes praticados aqui, por exemplo, que incidem a Lei Maria da Penha. Então, para se esquivar, eles tentavam demonstrar que não existia, por exemplo, no caso, uma ação em relação ao gênero. Digamos, o irmão bateu na irmã. E aí ele fala assim, ok, eu bati na minha irmã, mas se fosse um irmão, eu teria batido, porque o conflito iria existir da mesma forma. Então, não foi porque ela é uma mulher que eu bati nela, foi porque ela é minha irmã, irmão briga mesmo. Ou seja, ele tentava se esquivar da aplicação da Lei Maria da Penha, comprovando que aquela ação, ela aconteceu em razão não do gênero feminino, tá? Outras coisas também que ocorriam. Ok, aconteceu isso, mas essa mulher aqui, ela não é vulnerável, não é em razão do gênero feminino, da vulnerabilidade. Isso aqui não existe, essa mulher não é vulnerável, essa mulher não é hipossuficiente, ela tem total condição financeira. Então, tentava se esquivar de várias formas. E para que isso não ocorra, o legislador falou, não, então eu vou deixar bem claro aqui sobre a desnecessidade da gente comprovar outros elementos, como qual foi a motivação da violência, qual foi a condição do ofensor, da ofendida. Não vai mais existir isso. Teve ali o contexto de âmbito doméstico e familiar, teve a violência, aplica a Lei Maria da Penha. Como regra é isso, tá? E hoje o juiz tem que fundamentar muito bem para não haver essa aplicação. Então, vamos continuar.
Outra coisa, nós estamos falando aqui de gênero e o que acontece? Aplica-se a Lei Maria da Penha em razão do gênero. Então, nós verificamos que eu vou aplicar a Lei Maria da Penha em favor da mulher. Então, eu tenho como sujeito passivo, por exemplo, do delito, a mulher. E do sujeito ativo pode ser homem ou mulher. Todo mundo sabe disso, né? Uma coisa que gerava muita divergência, e hoje nós temos uma tese do STJ nesse sentido, é que a Lei Maria da Penha aplica-se à mulher trans. O que é a mulher trans? É aquela que, embora tenha nascido biologicamente com o sexo masculino, se comporta, se vê como uma mulher. Então, nós temos uma tese do STJ, tá no seu material. Então, obviamente, se aplica a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência podem sim serem deferidas para a mulher trans. Tudo bem? O que mais que precisamos falar a respeito desse tema, dessa parte, né, da legitimidade de pedir uma medida protetiva? O Ministério Público também pode pedir a previsão da Lei Maria da Penha. Claro que vejo isso acontecer de forma menos rotineira e, por exemplo, talvez ali no âmbito do processo, o Ministério Público, verificando a necessidade de medidas protetivas de urgência, possa pedir. E quando eu falo Ministério Público pedir a medida protetiva de urgência, é sem que a ofendida tenha pedido, né? Porque se ela pedir, o Ministério Público, obviamente, pode pedir para o juiz repassar, né, o pedido da ofendida. Contudo, essa previsão da Lei Maria da Penha é que o Ministério Público possa fazer isso independente da ofendida ter pedido, ter solicitado ou não aquela medida. O Ministério Público também pode fazer, tá? Eu tratei aqui em um parágrafo para vocês a respeito da competência para conceder medida protetiva de urgência. Não é algo que vou aprofundar, quero que vocês leiam isso daí. Mas assim, só vou fazer aqui uma introduçãozinha para fazer um link com outro assunto depois. A Lei Maria da Penha fez a seguinte previsão, que deveriam ser criados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher de forma progressiva aí, né, com o tempo, com a evolução aí do judiciário, dos estados, enfim. E nesse contexto, obviamente, nem todo lugar tem juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembrando que esse juizado aqui não tem nada a ver com o juizado do GCRIM, tá? Porque o nome, né, como é juizado, também não tem nada a ver, não trata de crime de menor potencial ofensivo, tá? É realmente voltado a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, quando não tenha esse juizado, o juizado criminal, ele vai ali ter competência criminal e civil, tá? Então, um juizado criminal que só teria competência criminal, tratando-se de um crime com violência doméstico-familiar, ele também terá competência civil nessas questões, tá bom? Então, não se esqueça, o juizado de violência doméstico-familiar contra a mulher, ele tem competência criminal e civil. E o criminal terá ambas competências quando tratar-se de crime que envolva violência doméstico-familiar contra a mulher, tá bom? Vamos lá para o próximo tópico. Leiam tudo, botei teses e teses sobre competência aí também. Agora nós vamos falar sobre o procedimento e legitimados para conceder medida protetiva de urgência. Nós falamos dos legitimados para pedir, agora nós vamos falar dos legitimados para conceder essas medidas protetivas de urgência, tudo bem? Vamos lá, agora eu vou falar sobre os legitimados, quem é competente para deferir medida protetiva de urgência, certo? Primeiramente, obviamente, em razão do princípio da reserva de jurisdição, o magistrado. O magistrado, ele que vai conceder medidas protetivas de urgência. Qual é a natureza jurídica da medida protetiva de urgência? É uma cautelar. É importante a gente ressaltar uma coisa. É uma cautelar satisfativa. O que é isso? No momento que ela é deferida, ela já satisfaz ali a demanda, digamos, principal. E qual é a demanda principal de uma medida protetiva? Proteger. Não adianta você proteger daqui 6 meses, você tem que proteger agora, porque o risco está ocorrendo agora, tá?
O que é diferente de uma medida satisfativa? É quando eu defiro uma cautelar para que ela resguarde ali um direito que você só vai ter quando tiver uma sentença final, uma sentença ali de cunho material. Então, a cautelar satisfativa, ela é diferente, ela não quer resguardar uma futura decisão, ela quer resguardar imediatamente. Então, deferida e ela cumprindo ali sua função, ela já é satisfativa, ela já satisfaz ali o objetivo central que era proteger, tudo bem? Dito isso, vou agora aqui trazer algumas especificidades em relação a como que é o procedimento. O beneficiário da medida protetiva é a mulher em situação de violência doméstica ou então seus dependentes, né? Eventualmente, por exemplo, seu filho ali. Em que hipóteses? Quando a segurança da ofendida estiver em risco. Então, eu preciso de quê para definir uma medida protetiva? Do risco à vida, à integridade física daquela mulher. Preciso observar também as circunstâncias, obviamente. O juiz pode deferir qualquer medida protetiva de urgência prevista no âmbito da Lei Maria da Penha e, inclusive, alguma que ele achar necessária que não está ali prevista na Lei Maria da Penha. O que a gente verifica aí? O poder geral de cautela do juiz, tá? Poder geral de cautela do juiz. O procedimento, já comecei a falar para vocês, o delegado, ele remete em até 48 horas para o juiz decide em até 48 horas. 48 horas, tá? Grava esse prazo porque a gente tem um outro prazo, que eu vou falar já já. Então, 48 horas para deferir, para pedir, para deferir os prazos na Lei Maria da Penha, 48 horas, tá? Recebido o expediente, né, com o pedido da ofendida, o juiz vai analisar e decidir a respeito dessas medidas e ele vai comunicar após ao juiz. Lembrando, nós estamos falando de uma medida que é deferida, lembre-se daquela expressão, inaudita altera pars. Não sei falar muito bem essas expressões, mas é isso aí. O que significa essa expressão? Que a medida é concedida sem oitiva das partes, sem oitiva do próprio MP, mas prontamente ele deferindo as medidas, o juiz tem que comunicar imediatamente ao MP. E ela é concedida sem essa oitiva em razão da própria urgência, em razão do próprio risco, tá? Eu tenho que demonstrar esse risco aí. Então, eu vou falar agora de um segundo legitimado, e aí é uma previsão super, digamos, que causa aí, algum desconforto, né, em certas searas jurídicas aí, em razão do delegado também poder deferir medida protetiva de urgência. Como? Como é que é isso? Sim, é possível que o delegado, em uma situação bem específica, quando no município não houver comarca ali, ou seja, não tem um juiz disponível para deferir, o delegado pode deferir ali. Obviamente, ele tem que deferiu, comunica imediatamente ao juiz ali no prazo de até 24 horas sobre a medida deferida. Então, diverge do prazo que eu falei. Quando você vai pedir uma medida protetiva para o juiz, você pede em 48 horas. E em 48 horas o juiz decide. Aqui é diferente. O delegado, ele deferiu, aí ele comunica em até 24 horas e em 24 horas também o juiz decide. Vou manter o que o delegado deferiu ou não. Vou revogar o que o delegado deferiu ou vou deferir outras. Tudo bem? Essa é a divergência do prazo. Agora, essa questão do delegado deferir não é qualquer medida que ele pode deferir, não. É uma específica. Qual? O afastamento do agressor do lar ou do local ali de convívio com a ofendida. Tudo bem? É essa específica. Quando o município não for sede de comarca, e tem mais uma coisa. A lei prevê, e aí vou ler aqui para vocês, é uma mulher que esteja numa situação ali de violência doméstica, obviamente, e que ela esteja correndo risco,
E esse risco não é qualquer risco, não é um risco futuro, é um risco atual ou um risco iminente. Risco atual iminente de vida ou risco à sua integridade física ou psicológica. Então, além do município não ser sede comarca, além ali da caracterização da violência doméstica, eu preciso que a mulher esteja correndo um risco atual ou iminente à sua vida ou sua integridade física ou psicológica, tá bom? Não esqueça disso. Quem é o terceiro legitimado para deferir medida protetiva de urgência é o policial. Sim, o policial. Mas, além de todas esses requisitos que mencionei a respeito do delegado de polícia, o agente policial, ele também terá que somar aí mais um requisito para ele deferir, qual seja a ausência do delegado na delegacia no momento da denúncia ali da ofendida. Então, ele precisa ser uma mulher que esteja numa situação de violência doméstica, precisa estar a mulher correndo risco atual ou iminente devido à sua integridade física ou psicológica, o município precisa não ser sede de comarca e, além disso, o delegado não está presente e ali, por conta daquela urgência, o policial, ele vai deferir somente o afastamento do lar, tá? E após, em 24 horas, comunica ao juiz que decide em 24 horas. Tá, joia? Então, você não esquece isso. Eu fiz uma tabela, leia essa tabela 1 milhão de vezes, tá? Sobre características das medidas protetivas de urgência, nós temos que elas podem ser deferidas em conjunto ou separadamente. Posso deferir uma, duas, só uma, 5, tudo bem? A gente pode aplicar outras, lembra que eu falei que o juiz pode aplicar até se não tiver prevista na lei, poder geral de cautela, certo? Todas as vezes prontamente comunicar o MP, já falei. O juiz pode substituir a qualquer tempo as medidas protetivas de urgência, ele pode conceder novas, ele pode, inclusive, revogar ali se achar que não estejam mais presentes os requisitos, né, que devem ser necessários. A gente tem que ver sempre numa seara de concretude, no presente. Aquela medida era necessária há um tempo atrás e atualmente ela é necessária, né? Isso é um requisito que a gente sempre tem que estar agora analisando nas cautelares. Agora, eu vou trazer para vocês as novas alterações na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, trazidas pela Lei 14.550. Achei, é o parágrafo 4º, 5º e 6º do artigo 19 da Lei Maria da Penha. Vamos lá. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou de apresentação de suas alegações escritas. Vou parar aqui. Preste atenção. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu falei, nossa, a autoridade policial pode deferir aí medida protetiva de urgência agora, de imediato, e aí qualquer uma, né? Não só como aquela de afastamento do lar, igual a gente verificou. E depois fui pesquisar a respeito. Primeiro, não é isso. Pelo menos o entendimento, assim, digamos, majoritário que eu vi até agora, obviamente, tá tudo muito recente, né? Mas não é isso. Segundo, aqui tá mais uma questão do simulado, a autoridade policial, né? Então, o depoimento da ofendida, como a gente já estudou, é perante a autoridade policial ou daquelas alegações escritas. Mas quem faz a cognição sumária é o juiz. Eu li um artigo muito interessante de uma promotora que não tô lembrada o nome dela, junto com Rogério Sanches. E eles falam que se o legislador quisesse deferir essa possibilidade ao delegado de polícia, teria feito lá nos artigos que estão ali no 10A, né, e seguintes ali, acredito que é 10A da Lei Maria da Penha, teria colocado essa possibilidade do delegado, né, deferir. Deixa eu só ver aqui se é o 10A. Não é o 10A, é o 12C. A partir do 12C eu verifico a possibilidade do delegado de polícia ele deferir ali.
Só que se o legislador quisesse dar essa possibilidade de cognição sumária, teria colocado aqui no capítulo 3, que trata do atendimento pela autoridade policial, e não fez. Ele colocou no artigo 19, e o artigo 19 ele vai tratar mais dos procedimentos em âmbito judicial, tudo bem? Então, Rogério Sanches fala, não, quem pode fazer esse juízo de cognição sumária não é o delegado de polícia, é o juiz. Aí o delegado de polícia vai mandar aquelas alegações ali da mulher, os pedidos da mulher, e o juiz vai fazer essa cognição sumária. Qual é o intuito da cognição sumária? Não haver necessidade de nenhum procedimento ou não haver possibilidade do magistrado fazer um estereotipo assim, não, essa mulher é vulnerável, essa aqui não é. Ou seja, essa decisão ela visou paralisar algumas decisões judiciais que afastavam a possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha, muitas vezes ali justificando. Ah, a mulher usa a Lei Maria da Penha para se beneficiar, para prejudicar o homem. A mulher, ela tá aumentando os fatos, não foi assim. Então, essa alteração serviu para que a gente falasse, não, você não consegue comprovar se a mulher tá querendo aumentar ou não. Há uma dúvida aqui. Então, na dúvida, a gente vai proteger a mulher, porque às vezes, se ela realmente está falando a verdade, a gente pode ter um feminicídio, a gente pode ter uma vida de uma mulher ali sendo retirada em razão de uma falta de proteção do Estado. Então, na dúvida, vamos proteger. Então, num juízo de cognição sumária, ou seja, não é muito aprofundado aquele juízo, o juiz pode deferir aquela medida cautelar. E depois, com a análise ali dos fatos, né, a gente vai saber melhor do caso, da situação, tudo bem? Olha só, tem o enunciado 45, tá, do Fonavide. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com base na palavra da vítima, quando ausente outros elementos probantes nos autos. A gente vê aqui um peso, né, na palavra da vítima, no caso de crimes envolvendo violência doméstica e familiar. E por quê? Gente, o crime dessa espécie, ele ocorre sem testemunha. Ele ocorre no lar, ele ocorre às vezes de forma sutil, como a violência psicológica no dia a dia ali, né? Às vezes nem a mulher tá entendendo que aquilo é uma violência psicológica. Então, em razão disso, a palavra da vítima tem grande força. Tudo bem. Lembrando, né, gente, a decisão em cognição sumária, ela pode ser alterada a qualquer tempo, ela não tem força de definitividade, certo? Depois, continuando aí a leitura desse artigo, que eu não concluí, as medidas, né, poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. O que acontece? Quando o juiz for indeferir essa medida, ele vai ter que fundamentar. A gente não fundamenta o risco para a gente conseguir uma cautelar, como, por exemplo, o delegado, ele não fundamenta. Então, o juiz vai precisar demonstrar o contrário, a ausência de risco à integridade física. Então, tem que ser uma decisão muito bem fundamentada do magistrado. Vamos para o próximo, é o quinto. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou civil, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Isso daí é para a gente certificar a autonomia das medidas protetivas de urgência. Elas são autônomas, elas não precisam de outro procedimento. Então, eu não preciso ter o inquérito aberto, eu não preciso registrar boletim de ocorrência, eu não preciso oferecer representação, eu não preciso de um processo civil, não preciso de um processo criminal, eu não preciso sequer da tipicidade da conduta. Ou seja, se eu, como delegado de polícia, por exemplo, entender que aquilo ali não há caracterização de um crime, não importa. Da mesma forma, é possível deferir medida protetiva de urgência, inclusive na dúvida quanto às provas. Lembra que eu falei que a dúvida, aqui a gente vai ter um indúbio pro tutela. O que é isso? Quando você defere uma medida protetiva de urgência, você não quer penalizar o agressor, você quer proteger
a mulher. Logo, na dúvida, você aqui não se aplica em dúbio pro réu, em dúbio pro investigado. Na dúvida, em dúbio pro tutela, escolho proteger a mulher. Por quê? Porque é o risco ali. Se eu não protejo essa mulher, ela pode sofrer um feminicídio amanhã, tá? Então, em dúbio pro tutela. Olha só, agora eu entro aqui numa seara, e aí é uma dúvida jurídica, não só minha, né? Da doutrina. Qual a natureza jurídica dessas medidas cautelares no âmbito da Lei Maria da Penha? Sendo que nós sabemos que o juizado de violência doméstica ele tem competência civil e criminal. O que eu entendo, né? E vou externalizar isso daqui. Uma medida, por exemplo, de separação, que eu encaminho a mulher, nós vamos ver já as espécies de medidas protetivas, encaminho a mulher para que ela venha a sofrer uma ação de divórcio. É uma medida de natureza civil. Agora, afastamento do lar, a gente verifica aí uma natureza penal. Contudo, o que Rogério Sanches fala a respeito das novas previsões aqui que a gente tem, as modificações? Se agora eu não preciso nem de uma ação penal, nem de um inquérito, nem de um boletim de ocorrência, em qualquer caso pode ser deferida, todas elas possuem natureza jurídica civil e não mais penal, porque eu não preciso de um procedimento penal. Por quê? Porque quando você fala que uma medida tem natureza penal, ela está ligada a um procedimento penal. Ah, eu fiz uma representação, tenho um inquérito aberto e pedi uma medida protetiva aqui para mulher, por exemplo. Nesse caso, tem uma interligação com o procedimento penal. Então, Sanches fala assim, hoje eu não preciso de nenhum procedimento para deferir, tem a autonomia da medida cautelar, logo, eu tenho todas de natureza civil, tá? Ele defende isso no artigo que ele escreveu após a alteração. Contudo, nós temos uma decisão do STJ que não sei se vai ser modificada em razão dessas alterações, porque ela é anterior, ela é de 2022, de novembro de 2022, tá no material, tá? Que ela diz que medidas protetivas de urgência relativas à suspensão da arma de fogo, afastamento do lar e proibição de frequentar alguns lugares, elas têm natureza criminal. Não sei se vai ser ou não alterado, tá? Com essas mudanças trazidas pela 14.550 de 2023, tá bom? Um pouco complexo essa parte, né? Tem uma jurisprudência, eu coloquei ela aqui também, é indevida a manutenção de medidas protetivas de urgência na hipótese de conclusão do inquérito policial sem indiciamento do acusado. Vamos supor, a mulher tinha uma medida protetiva de urgência e aí o inquérito foi concluído e não teve indiciamento do investigado. Aí essa jurisprudência diz, inclusive é uma tese do STJ, que não poderia, nesse caso, se ele não foi indiciado, ter a manutenção da medida protetiva de urgência. Agora, eu não sei, talvez isso seja modificado, porque se eu não preciso de nenhum procedimento, acho que a ausência do indiciamento talvez não possibilite a retirada da medida protetiva de urgência. E vamos acompanhar a jurisprudência, fica ligado, tá? Nós vamos sempre estar atualizando aí os materiais. Agora eu vou ler o parágrafo 6º, que é o último que falta. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus representantes. Olha só, a medida protetiva ela tem que durar enquanto durar a vulnerabilidade, enquanto durar o risco. A gente tem decisão do STJ que fala, você não pode estipular um prazo para a medida, porque ela existe em razão do risco. Então, ela tem que acompanhar a existência desse risco. O STJ, inclusive, ele, em uma decisão específica, ele falou o seguinte, não pode ter prazo, contudo, é necessário uma revisão periódica pelo magistrado para ver se estão atuais os requisitos, ou seja, os requisitos existem quando é deferido. E daqui 6 meses eles vão existir, eles continuam existindo. Se continuam existindo, a medida tem que continuar em vigor. Agora, vamos falar das espécies de medidas protetivas de urgência. E nessa parte eu vou compartilhar minha tela com vocês porque é muito específico, né? É mais um decorar mesmo quais são as medidas. Bora falar
falar de medidas protetivas de urgência concedidas à vítima, à mulher. Eu vou falar rápido, bora lá. Encaminhamento da ofendida a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento. Lembrando que a gente tem que visar proteger não só a vítima, mas também os dependentes. Recondução da ofendida ao seu lar após afastar o agressor e o oposto também. Quando o agressor for ficar em casa, você pode também dar esse auxílio policial, por exemplo, para a vítima sair de casa. Separação de corpos, que é afastar os dois do mesmo teto. Pode ocorrer ainda a medida protetiva de urgência relativa à matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica, tá? É bom, porque às vezes cobra só a lei seca. Instituição de educação básica, mais próxima do domicílio. Importante, não importa se existe ou não vaga, tem que conceder essa vaga, tá? Porque é uma situação excepcional. Encaminhamento da ofendida à assistência judiciária, e aí é nas hipóteses relacionadas ao direito civil, ação de separação, divórcio. Eles fazem essa diferenciação aqui que nem existe, né? De fato, anulação de casamento, dissolução de união estável, enfim. Determinação. E aí, ó, outra coisa que às vezes cai, que é lei seca, por prazo certo, da inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal, vai cair lá na sua prova. Determinação por tempo indeterminado. Não, tá errado. Inclusão em programas, em cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal tem prazo certo. Uma coisa também, mas nós temos mais 3 aqui. Uma coisa importante aqui. Quando nós temos um caso de uma servidora pública, tanto da administração direta ou indireta, ela pode ter como medida de urgência aí a prioridade no que tange a remoção, de ser removida de um lugar para o outro. O que é essa remoção? É você modificar o local de lotação daquela servidora, tá bom? Então, vamos supor, o marido sabe onde ela trabalha e fica indo ali e sempre ameaçando e tudo, um exemplo, tá? Então, nesse caso, por exemplo, o juiz pode priorizar a remoção dessa servidora. No caso de contrato de trabalho, em que a mulher trabalha pela CLT, também pode ocorrer o afastamento da servidora do emprego por até, né? Não é por 6 meses, é por até 6 meses, tá? E nesse caso, nós temos que o contrato será interrompido, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Direito do trabalho não é o meu forte, contudo, né? Essas coisas mais básicas. Na interrupção do contrato de trabalho, ela continua recebendo ali o seu salário normalmente, ela só deixa de ir trabalhar, tá? E na hipótese, todo aquele tempo, digamos que foi realmente 6 meses, aquele tempo será contado para todos os fins, tudo bem? E nos primeiros 15 dias ela será paga pelo empregador, nos outros 15 ela começa a ser paga pelo INSS, funciona exatamente como o auxílio-doença, tá? E isso advém não da lei, essa previsão, porque não é uma das hipóteses pagas pelo INSS, mas advém de jurisprudência, tá? Ela tá aí no seu material, a jurisprudência. Outra coisa também é ser garantido acesso à mulher, e principalmente aí em hipóteses de violências sexuais, ela deve ter acesso aí a tudo que for necessário em relação a contraceptivos, a coquetel de AIDS, enfim, a médicos, né, também, em caso estupro, né, agressões mais com fins sexuais. Tudo jóia? Vamos agora para as próximas medidas protetivas, que também são para a mulher. Contudo, as medidas são dirigidas à vítima, mas não para proteger a sua integridade ou sua vida, mas para proteger o seu patrimônio, tá? Aquele patrimônio próprio dela e também da sociedade conjugal, tudo bem? Lembrando que
Um dos meios de violência que a gente tem no âmbito da Lei Maria da Penha é uma violência patrimonial também, tá? Então, quais são as medidas protetivas nesse caso? Restituição à ofendida de tudo que foi indevidamente subtraído pelo agressor, proibição temporária de celebração de alguns atos e contratos ali, compra e venda, locação, e também suspensão de procurações, que ele eventualmente tem ali a assinatura, né, da vítima. Procurações conferidas pela vítima. Nesses dois casos, óbvio que o juiz deve oficiar o cartório, porque o cartório saiba de tudo isso aí, tá bom? Olha só, a nossa querida Maria da Penha, senhora Maria da Penha, né, que deu o nome para a lei aí, ela passou por vários atos de agressões, tentativa de feminicídio, e uma das violências que era perpetrada contra ela é que ela era obrigada a assinar várias procurações, tá? Então isso aí foi pensado justamente a isso. Às vezes, o homem, por exemplo, usa daquela vulnerabilidade da mulher, até às vezes de uma falta de conhecimento dela, né, da humildade, ou de ameaças, enfim, para que ela assine procurações, para que ela deixe só, digamos, ele no comando ali, né? Então, isso também é uma forma de violência. Nós temos também aqui a prestação de caução provisória. O juiz pode falar assim: olha, agressor, você vai ter que, suposto agressor, né? Você vai ter que prestar uma caução aqui, mediante depósito judicial. Caso, né, depois ali a gente realmente comprove todos esses danos, essa caução aqui vai bancar isso, tá? Agora nós vamos falar das medidas protetivas de urgências dirigidas ao agressor. Vou compartilhar de novo aqui a tela com vocês. Medidas protetivas de urgência dirigidas ao agressor. Suspensão da posse ou restrição do porte de arma é uma delas. Olha só, quando o juiz emite essa restrição, o que ele tem que fazer? Apreender a arma, por óbvio. Ele também tem que oficiar os órgãos responsáveis por todo esse controle de armas. Nós temos aí a PF, né? Nós temos o Exército, que controla também uma parte, então os órgãos têm que ser oficiados. Outra coisa relevante é que, no caso daquele porte ser concedido em razão da função que ele exerça, do cargo que ele ocupe, o órgão responsável, o órgão ao qual ele é vinculado também tem que ser avisado. Inclusive, tem uma previsão relevante aí de que o superior hierárquico é responsável pelo cumprimento dessa decisão. Ou seja, digamos, lá no âmbito da Polícia Militar, o chefe imediato ali, ele vai retirar a arma daquele indivíduo, tá? Sob pena dele responder ou por prevaricação, se for aí um funcionário público, ou então por desobediência, se for um particular. Tudo jóia? É importante essas previsões aí. Outra coisa, afastamento do lar, né, que a gente já falou bastante sobre, proibição de aproximação da ofendida, e aí o juiz vai deferir o limite mínimo ali entre o agressor e a ofendida também. Proibição de contato, e esse contato é diferente da aproximação, porque pode ser um contato por telefone, pode ser um contato pelo WhatsApp, pode ser um contato por redes sociais, tudo bem? É um meio de comunicação. Proibição de frequentar determinados lugares, inclusive tem uma jurisprudência a respeito disso, que fala que é possível a concessão de HC ao agressor, porque nessa hipótese a gente está falando de liberdade, né? Então é possível sim que ele impetre um HC. Pode haver a medida de restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, sempre tem que ouvir aqui a equipe de atendimento multidisciplinar, assistência social, psicológica, enfim. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor, esse atendimento pode ser até em grupo, e a prisão preventiva do agressor é a última ratio, a gente nunca pode esquecer, tá? E aí eu queria falar com vocês a respeito dessa divergência aqui. Olha só, gente, em relação ao cabimento de prisão preventiva, a gente sabe que é possível, tá? Então é possível sim um cabimento de prisão preventiva. Inclusive, a gente tem lá no âmbito do CPP uma das possibilidades de cabimento de prisão preventiva é quando há o descumprimento de medidas
protetivas de urgência. O artigo 313, inciso IV do CPP, inciso IV, é o inciso 4º, tá? É porque no início eu não sabia ler a numeração romana, e aí? Mas inciso 4º do CPP prevê hipótese de cabimento de prisão preventiva, qual seja, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Então, há o cabimento de preventiva, sim. Tudo bem? Então, o que eu queria falar exatamente sobre a possibilidade de concessão de preventiva de ofício pelo juiz. Nós sabemos, após o pacote anticrime, que no CPP não é mais possível para decretar a preventiva apenas com representação do delegado de polícia ou então com requerimento do Ministério Público. Mas no âmbito da Maria da Penha ainda é previsto no artigo 5º expressamente a possibilidade de decretação de ofício da preventiva pelo juiz. Uma corrente entende que esse artigo aí foi parcialmente revogado pelo pacote anticrime, tudo bem? E outra corrente entende que não, que a gente aplica a lei especial, que é a Lei Maria da Penha, então continua sendo possível esse deferimento de ofício. Claro que quem defende a corrente contrária, achando que não é mais possível, nem no âmbito da Lei Maria da Penha, o deferimento de ofício, também prega o próprio sistema acusatório, que é adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, tá? Fica aí a divergência para vocês a respeito desse assunto. Eu coloquei no material várias júris a respeito desse assunto, leiam aí, mas agora vamos falar aqui para concluir do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência no artigo 24A da Lei Maria da Penha. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei, detenção de 3 meses a 2 anos. Lido o artigo, vamos finalizar com as últimas informações. De acordo com o artigo 41 da Lei Maria da Penha, não é possível aplicar as disposições da 9.099 às condutas que envolvam violência doméstica e familiar. Portanto, mesmo tratando-se de um crime de menor potencial ofensivo, não será possível aí que ele seja julgado pelo GCRIM. Portanto, será julgado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. Outra coisa, independe aí se a medida foi concedida em razão de um juízo civil ou criminal, tanto faz. Descumprida incide na conduta típica, tudo bem? Outra coisa muito relevante, observe que a pena máxima não é superior a 4 anos. Todavia, a própria lei determina que apenas a autoridade judicial possa deferir aí a fiança. Portanto, não será possível ao delegado de polícia deferir fiança, tá? Quando a gente estiver diante desse crime. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado e aprendido um pouquinho sobre medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Agradeço a presença, a companhia de todos vocês. Estudem e contem comigo para o que precisarem, tudo bem? Um beijo carinhoso!